seja muito bem-vindo ao Papo de Dinheiro, seu programa, seu podcast de educação financeira e finanças pessoais. Janeiro mal começou, né? E a gente percebe que muita gente está pressionada nesse comecinho de ano. IPTU, IPVA, escola das crianças, o cartão de crédito que ficou das contas das festas de fim de ano. Todo mundo já começa janeiro com a cabeça meio cheia. E a questão não é nem pagar essas contas, mas como pagar, como lidar também emocionalmente com toda essa pressão de início de ano. Para a gente debater e bater um pouco de papo sobre esse cenário todo do comecinho de ano, eu recebo aqui no Papo de Dinheiro o Gabriel Lago, ele que é planejador financeiro CFP, também sócio da The Hill. Gabriel, bem-vindo aqui, obrigado pela participação. Obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse papo tão interessante. Boa, rapidinho, antes da gente começar especificamente nesse papo, só para o pessoal te conhecer, saber um pouquinho quem é o Gabriel, para a gente poder iniciar com o pé direito a esse papo. Vamos lá, eu sou formado em administração, fiz MBA em finanças aqui pela FGV, também fiz uma extensão na Universidade da Califórnia em Business, e hoje tenho um escritório de investimentos vinculado ao BTG Pactual, e eu cuido de uma carteira de grandes clientes, né, de famílias, e eu ajudo essas famílias a cuidarem do patrimônio ao longo do tempo. Boa, e aí famílias mais abastadas, família menos abastada, praticamente todo mundo tem essa dor de cabeça no começo do ano, né, Gabriel? Todas essas contas vão se acumulando e por mais que previsíveis que sejam, elas acabam desorganizando muita gente, né? E aí, como é que dá esse pontapé no ano, mas de uma forma um pouco mais tranquila? Acho que é importante se planejar sempre, né? A gente tem aí as despesas previsíveis, então eu falo que a reserva de emergência não deve ser utilizada para pagar as despesas previsíveis, né? Sim, para de fato uma real emergência. Mas dito que algumas coisas saem do controle, a gente precisa entender qual é o melhor caminho, qual a melhor forma da gente evitar aí juros excessivos ou emboscadas financeiras que acontecem muito. Pois é, e aí muita gente já começa janeiro com essa pressão, né, com essa dor de cabeça. A gente costuma falar, né, que muito do que acontece não é o que acontece no comecinho do ano ou no fim do ano, é essa construção. Quais são, né, os principais erros, os principais equívocos, as principais tomadas de decisão um pouco não tão boas assim que acontecem ao longo do ano para culminar, né, em janeiro com essa pressão, essa dor de cabeça? Bom, vou falar, acho que o mais comum é as pessoas acabarem tomando decisões por emoção, né? Principalmente no final do ano, às vezes viaja, festas, ou até mesmo sai com a família e acaba tomando decisões emocionais, gasta mais do que pode e não se planeja para pagar as contas em janeiro. E a outra é não se planejar ao longo do ano, né? Se a gente pensar todo ano, vamos ter essas despesas, pelo menos essas principais despesas no começo do ano, o que que eu posso fazer para evitar que me falte o recurso ou que eu tenha que pagar juros sempre E todo começo de ano. juro, a gente sabe que é pesado, Ainda né? mais agora, né? Selic é Tá alto. 15%, a média de custo de contrato de crédito hoje é 40% ao ano. Né? Isso estou falando de crédito normal, sem falar de cartão de crédito que chega a 60% ao ano. E cartão de crédito acaba pesando bastante, né? Muito. E acho que um erro também que as pessoas cometem é deixar para pagar o cartão atrasado, porque a multa de juros de atraso, a mora, né, ela acaba trazendo um custo muito elevado, ela é até maior do que os juros no primeiro momento. Então as pessoas precisam se organizar, não pagar atrasado e entender se de fato ela vai ter que buscar um crédito, qual é o crédito mais adequado para aquele momento que ela precisa. Vamos expandir um pouquinho essa questão, porque comecinho de ano, né? Aí o pessoal tá viajando, aí às vezes não tá no débito automático, aí precisa pagar a fatura, tá viajando, esqueceu, e aí entra no rotativo esse crédito caro, né? Isso acaba prejudicando. Se a gente for pensar, o resto do ano da pessoa acaba prejudicando, né, todo um planejamento, ou até mesmo tendo que utilizar a reserva de emergência por falta, efetivamente, não pela falta do dinheiro, mas pela falta de uma organização, a falta de um planejamento. E isso acontece Isso é muito, muito Gabriel? frequente. E aí eu não precisa falar de tamanhos de família, de Uhum. quanto ganha. Muitas pessoas, por mais dinheiro que tenha, esquece de pagar as contas em dia.
né? Isso acaba acarretando aí juros, multas, e algumas até vão para o Serasa sem saber e sem entender por que que chegou no Serasa, porque esqueceu de pagar uma conta. Então, acho que passo número um, entender as datas de vencimento das suas contas, tentar ao máximo colocar em débito automático, porque um cheque especial ele é menor do que a multa por atraso, né? E às vezes o cheque especial você tem 10 dias sem juros, você consegue conseguir ver a conta e ver que está negativo e acabar cobrindo a conta. Então isso realmente acontece. É interessante, né? Você falou, de repente a pessoa tem recurso, né? Ela tem um dinheiro, de repente está investido e só não sacou ali para fazer o pagamento. E isso me deixa até intrigado, né? Como que as pessoas elas acabam lidando mal com o dinheiro. É emocional, às vezes, não querer olhar a conta, não querer ver quanto gastou, não querer encarar de frente e ter uma sensação um pouco mais complicada ali, Gabriel. A gente pode atribuir também alguma parte dessa questão a esse aspecto especificamente? Tem, muitas pessoas tomam atitudes, são negligentes atitudes financeiras por questões emocionais mesmo, né? Então, eu não quero ver, não quero nem ver quanto foi a minha fatura esse mês, né? Deixa atrasado, eu vou escolher esse mês qual que eu vou pagar primeiro. Então, tem muito disso, né? E às vezes tem também algumas situações de conflito familiar. Uma das situações que mais geram conflito no relacionamento é a questão de endividamento, né? As famílias começam ali a ficar em atraso, começam a pagar juros, as pessoas param de se falar porque ficam mais fechadas, e isso acabam trazendo ali complexidades que pode, inclusive, acabar um relacionamento por conta de dívida. Já chegou para você alguém que busca um planejador financeiro e com essa sensação ruim, ou pelo menos com essa briga, esse embate, né, dentro da família, justamente para você ajudar a resolver? Já sim, aconteceu o caso de um cliente que ele estava se endividando, ele estava, na verdade, recorrentemente gastando mais do que a renda dele, Uhum. e ele estava com vergonha, acho que com ego, de falar para a esposa: olha, a gente precisa diminuir os nossos gastos, a gente precisa rever o orçamento familiar, a gente precisa fazer alguns ajustes momentâneos para eu conseguir pagar essas dívidas, para que depois a gente possa caminhar tranquilo, né? Então, foi uma conversa onde eu expliquei que é importante trazer a família, não só a esposa, mas em alguns momentos os próprios filhos, né? Entender o orçamento familiar do ano. Olha, queremos viajar, então a gente precisa economizar aqui. Vamos fazer aqui uma economia nesses meses para que a gente possa conseguir ter dinheiro para viajar. Então é super importante e faz todo sentido você educar seus filhos, falar como estão as suas finanças e pedir ajuda para eles para poder resolver alguma situação que seja momentânea. Nesse começo do ano, então, vale reunir a família, colocar as contas na mesa, não é nem as cartas, né? As contas na mesa e traçar justamente esse plano pro fim, até o fim do ano, ou até para os próximos anos, até para dar um choque de realidade no que está acontecendo. É importante você. Eu falo que cada um se organiza de uma forma. Tem gente que vai no papel mesmo, pega lá um caderno, escreve todos os meses. Olha, essa aqui são as despesas fixas, essa aqui são as entradas, e aí tem a entrada de 13º, maio, Uhum. novembro, né? E aqui é o meu salário. Então, a gente coloca o resultado final ali todo mês. E aí tem as despesas variáveis que a gente acaba não tendo um controle, mas de certa forma você tenta controlar. Às vezes a pessoa organiza exatamente esse ano, mas ela se descuida das despesas variáveis. Então, ela está fazendo a economia, ela organizou as despesas, mas a despesa variável está saindo do controle. Então, é importante, além de você fazer o planejamento anual, você fazer um fechamento mensal. Uhum. Olha, esse mês foi assim, eu gastei mais aqui, eu gastei mais ali, poxa, eu preciso diminuir isso. Uma outra coisa também importante que muitas famílias fazem é, começo do ano, deixa eu rever as minhas faturas de internet, de plano de celular, que muitas vezes vai tendo ali um ajuste e eu esqueço de ligar lá para reclamar ou pedir uma diminuição e isso ajuda bastante. O pessoal fala que gasta igual unha, né? Tem que sempre cortar, que senão Tem que sai do sempre controle, cortar. machuca e não tem como, né? Então, uma vez por ano, faz um acatadão ali das contas e vê onde que dá para fazer um ajuste. Perfeito. E eu acho que o planejamento financeiro, ele muitas das vezes, ele é mais importante do que um aumento de salário. Porque o aumento do salário, você vai, se você não tem controle, você gasta mais, né? Você passou a ganhar mais, você aumenta as suas, né, o seu gasto, você aumenta a sua qualidade de vida. Se você tem o controle, você consegue planejar isso muito bem feito. E nas questões de começo do ano mesmo, né? PVA, IPTU, escola das crianças, isso acaba
tendo que entrar de qualquer forma no planejamento, mas às vezes também não tem muito espaço para você ajustar, né? Principalmente esses impostos, né? Que são dados ali. O que que dá para fazer? Vale a pena pagar de uma vez? Vale a pena parcelar? Vale a pena vender o carro? Sei lá. Né? Como estruturar essas contas iniciais do ano para ter um ano um pouco mais tranquilo também e claro, né, pensar, planejar o ano para não perder a mão logo no comecinho. Tá. Bom, para planejar, já vou dar uma dica aqui importante, famílias que têm, de repente, um bônus, né, reservar uma parte do bônus para as despesas do ano, ou muitas pessoas fazem, ó, parte do 13º de novembro eu vou separar para o IPTU e IPVA, Uhum. de repente um aumento do plano de saúde, então já deixa separado e o restante pode usar. Mas falando um pouquinho mais dessa organização de como pagar esses impostos, o IPTU, por exemplo, ele varia, né, o desconto para pagar antecipado varia de 3% até 30%, dependendo do estado. Né? Tem estados Uhum. e anos diferentes que eles querem receber antecipado, que tem algumas dívidas e acabam fazendo um desconto muito grande. Se a gente pegar o desconto hoje de 3% versus a Selic de 15%, não vale a pena eu Uhum. pagar antecipado. Mas descontos maiores é importante. Outra coisa eu não tenho recurso, eu vou pagar antecipado para ter um desconto de 3% e me endividar depois, ter que pegar o empréstimo no mês seguinte, porque eu acabei né, Uhum. descontrolando ali nos próximos meses, não vale a pena. Talvez valha a pena você pagar separado. Já o IPVA, a diferença de desconto é maior, varia de 2 a 8%. Então, se você não tem esse recurso disponível, é melhor você parcelar para você não comprometer o orçamento. No geral, é até interessante, porque de 2 a 8 ou de 3 a que seja 10% ainda não vale a pena, né? Se for colocar na ponta do lápis. Se, claro, se você tem o recurso, até estava vendo, chegou o IPTU esses dias em casa, né? Aí são 4%, se não me engano, de desconto. Falei, meu, 4% não dá, né? Deixa o dinheiro paradinho lá, em qualquer lugar já rende mais, e aí você consegue pagar com mais tranquilidade. Pondo na ponta do lápis, às vezes não Não funciona funciona. muito, Aqui em né? São Paulo não vale muito a pena. O desconto ele é muito baixo. Mas tem um problema. Se você não, se você esquece de colocar todas as parcelas em débito automático, você pode esquecer de pagar alguma e ela começar a correr juros e aí lá na frente isso virar um valor maior, né? Maior que o desconto que você teria. Então é importante, dica que eu sempre faço, no começo do ano eu pego lá aquele boleto que vem a opção de pagar tudo de uma vez e vem todos os códigos de barras Uhum. para você pagar parcelado. Eu já agendo tudo no banco e já deixo separado. Você pode, inclusive, para quem deixa o recurso investido, já programar um resgate do investimento naquela data, daquele valor que não vai mudar, e aí você não esquece de pagar. É tranquilo isso em qualquer corretora, qualquer home broker, qualquer lugar que você tenha seus investimentos, até mesmo numa poupança de banco, você consegue fazer isso A maior tranquilamente. parte você consegue deixar agendado aquele valor para aquela data e fica tranquilo. Tá, é interessante a gente falar isso porque, né, muita gente fala, não, eu vou pagar tal, aí paga a primeira parcela, fala, não, depois eu pago o resto, E depois, às vezes, não acha o boleto, esquece, esquece, e aí quando vai ver, tá devendo vários meses. além de não ganhar os 3% de desconto, ainda está tendo que pagar multa, juro, e a prefeitura sorri desse jeito aí. Olhando também na questão dos próprios custos, né? Começo de ano, e a gente falou do cartão de crédito, muita gente gosta de unificar, né? Todos os gastos no cartão de crédito. Algumas pessoas acreditam até que é uma forma eficiente de ter essa organização financeira. Qual que é a percepção, e até para um público geral, né? Uma ferramenta interessante ou acaba mais atrapalhando do que ajudando você concentrar os gastos lá e pagar a fatura de uma vez como forma, como estratégia, né, de um planejamento, Olha, Gabriel? eu gosto bastante, eu acho a estratégia muito valiosa, né? Se você utiliza o cartão de crédito como um instrumento de facilitar ali o custo mensal, o gasto, você unifica ali numa única data, e você também tem a estratégia das milhas, né? Que hoje é muito importante. Muitas pessoas não sabem, não têm o controle das milhas que ganham, as milhas vencem. Para o banco, isso é a melhor coisa que tem, as pessoas esquecerem da milha, a milha vencer lá, expirar. E se a pessoa tem esse controle, ela consegue utilizar essas milhas para fazer viagem, para comprar hotel, para alugar um carro, e isso acaba diminuindo o custo dela no orçamento. Isso é muito válido.
E o cartão de crédito acaba sendo um aliado, e não só, né, em milha, mas também em planos de recompensa. Até é interessante, né? A minha esposa, a gente usa o cartão, ela gosta de usar na Amazon, né? Aí tem lá, troca pontos do plano de recompensa, né? Aquela compra de coisa, né, com desconto ou gratuito na Amazon é impressionante, porque a gente acaba usando essa questão do cartão. Mas é quando, né? E aí se a gente for observar num público geral, que muita gente está endividado, muita gente não tem um planejamento, quando que vira armadilha? Ao invés de virar uma estratégia bem sucedida e tudo mais, ô Gabriel. Dá para perceber quando isso Dá acontece? para perceber, e acho que são duas armadilhas aí. Primeiro é quando você utiliza o crédito como parte da sua renda, Hum, né? Você começa a utilizar o crédito como complemento da renda. Isso é ruim. A outra é quando você parcela tudo, né? Você parcela tudo, 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 e chega um momento que você não tem mais limite, porque as parcelas, não sei se todos sabem, é se eu comprei sei lá, comprei uma geladeira, paguei R$ 5.000 na geladeira, parcelar em 12 vezes, não é a parcela que vai comprometer meu limite, é o meu saldo devedor da geladeira. Então, se eu tinha 10 limites de cartão, comprei uma geladeira de 5, eu já comprometi 5.000. Né? Então, é tomar esse cuidado. Eu sempre falo, vou comprar algo, tenho para comprar à vista, eu tento ver um desconto. Tem desconto? Ótimo, pago à vista. Não tem desconto, eu parcelo a quantidade maior que puder, porque esse dinheiro investido, uhum. ele me gera juros e eu posso ali na frente ter um desconto maior se eu deixar ele aplicado. E tem que tomar cuidado com o limite para não perder, né? Exato. Senão. Tem um outro ponto importante que você falou de concentrar no cartão, que é, hoje, a maior parte dos bancos, ele te dá um cartão melhor se você gasta mais. Então, você tendo ali um gasto concentrado em um único cartão, você acaba tendo ali vantagens de ter cartões com acessos à sala VIP, cartões que têm algum seguro viagem, né? Questões que acabam melhorando ali o seu dia a dia. Essa estratégia dá também para essas contas de fim de ano, dá? Eu vi banco oferecendo, paga no cartão de crédito IPVA, algumas prefeituras até falando que, perdão, alguns estados falando que dá para pagar o IPVA com o cartão de crédito, até a mensalidade escolar, você parcela o ano inteiro ali, né? Você vai pagar já de qualquer jeito. E isso pode também ajudar nessa estratégia? Pode, mas tem um problema. A maior parte de contas fixas de débito automático, de celular ou de água, luz, se você coloca em débito automático no cartão, se você paga ela no cartão de crédito, você paga juros. Então você paga ali 2,5%, 3% de juros, às vezes menos, mais, mas se você paga juros por pagar essa conta no cartão de crédito. Nesse caso não vale a pena. Mas hoje vou falar da questão de escola, né? Escola, aluguel de carro por assinatura, né? O meu carro é um carro por assinatura, eu pago a mensalidade, eu não comprei o carro porque eu fui deixar o dinheiro aplicado. Mas eu pago essa mensalidade no cartão de crédito e ele não consome o meu limite. Então, mensalmente eles debitam, isso conta para mim, isso me dá milhas, eu não tenho juros, e eu acabo concentrando aí no cartão de crédito. É como se fosse Escola uma também dá, compra de recorrência, né? Que não exato. compromete o limite, mas todo mês vai debitando. É interessante isso aí, né? E aí, quem começou o ano, para a gente ter uma percepção assim, o Gabriel, comecei o ano, não tenho essa educação financeira, esse planejamento, já vi que as coisas estão meio complicadas assim. O que eu faço no D0, né? O que eu observo primeiro, né? Poxa, eu quero me planejar, eu quero ter, né, um ano próspero, eu quero ter um ano bacana, não quero chegar em dezembro com a corda no pescoço, Claro. né? O que eu faço nesse D0 depois que eu assistir o Papo de Dinheiro? Bom, primeiro eu espero que seja o último ano que você passe por essa situação, que a Tomara, partir né? daqui você entenda um pouco melhor e possa usar isso a seu favor. Mas acho que primeiro passo é vamos pensar nas principais despesas, vamos pensar material escolar, né? Eu não posso deixar de comprar. Então, Sim. tenta comprar no cartão de crédito, parcelado, né? Tudo bem. IPTU e IPVA também parcelar, não pagar à vista, parcelar. E aí, fazendo isso, você ainda ficou endividado, então vamos escolher aí das dívidas qual é a mais barata, qual é a mais cara. Uhum. Vou pagar primeiro a mais cara e vou manter as mais baratas para o final. E aí, explicando um pouquinho mais ou menos a ordem juros de cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal. A mais alta é os juros do cartão de crédito. Uhum. Depois cheque especial, depois o crédito normal e depois o crédito consignado. Então tenta tirar ali os juros de cartão de crédito da frente, que é o pior, é o vilão principal,
Depois, cheque especial, algumas pessoas têm 10 dias sem juros, saiba usar isso, porque às vezes é necessário, você não precisa tirar do seu investimento se você tem investimento. Usa ali 2, 3 dias, depois você repõe. Crédito pessoal, se, olha, eu fiz aqui minhas contas, realmente eu vou precisar, é melhor você fazer um crédito pessoal do que você ficar no cheque especial. Tem consignado? Utilize, mas lembre-se, não é um complemento da renda, é uma situação de emergência que você está tentando diminuir os seus custos, mas não use isso, não é parte da renda de salário. Janeiro, muita gente aproveita para fazer a dieta, né? A famosa dieta depois de Natal e Ano Novo. Fala assim, não, agora é plano verão, detox. E dá para a gente aplicar isso num detox financeiro também, Gabriel, no sentido de, né? Comecei a fazer esse planejamento, observei o que eu preciso fazer, estou endividado, mas já estou com esse planejamento. E aí, vendo tudo, vendo a casa para sair da dívida, começo a vida de novo, baixo um degrau, como que eu baixo um degrau no meu padrão de vida, enfim, né? Como que estrutura esse detox para também ajudar não só no endividamento, mas ajudar ao longo do ano, não observar que o ano foi mais complicado do que deveria ser. Do mesmo jeito que muitas pessoas fazem planos, tira a roupa velha, limpa a casa, limpa as gavetas, né? Acho que é importante ver de fato o que que você não usa, o que que você pode vender, o que que você pode se desfazer. Às vezes a pessoa tem 2, 3 carros ali parado e, né, ou um computador, um celular. Vê o que você consegue vender para você minimizar esse impacto agora no curto prazo. Você pode também comer mais em casa, pode evitar de sair, pode evitar de um final de semana. Olha, eu vou segurar um pouco agora para que quando eu melhorar eu volte a sair. Acho que realmente é uma reflexão, né? Pensar ali o que que eu posso fazer para diminuir esse impacto o mais rápido possível, para depois eu ter um ano tranquilo, um ano leve, eu possa seguir minha vida normal. Muita gente fala, né, que você dá um sprint, você resolve um pouco da vida e aí fica um pouco mais tranquilo, mas às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil você se manter motivado, você se manter num caminho, né, mais firme assim por tanto tempo, né? E qual que é o papel, de repente, de algumas recompensas nesse meio do caminho para continuar se mantendo no caminho, para não viver no mínimo do mínimo do mínimo o ano inteiro, para não também tem gente que fica louca, né? Se É, corta tudo e fica sem é nada. igual dieta, né? Tem pessoas que fazem dieta 6 vezes por semana e tem ali o dia do lixo, né? Tem o dia que ela acaba deixando de fazer a dieta. Acho que você pode pensar, olha, eu saio 4 finais de semana por mês, eu vou sair 2, eu vou sair somente um, os outros eu vou descansar, eu vou estudar, ou eu vou pegar essa minha planilha e vou estudar ela inteira para como é que eu faço isso mais rápido, né? Em alguns casos é importante, se a pessoa tem condição, buscar um novo emprego ou algo que vai complementar a renda, né? Que vai trazer ali uma renda no curto prazo, isso também pode ajudar a chegar nessa equação mais rápido. E erros para se evitar a partir de agora e acertos para começar a fazer a partir de agora. Acho que os erros é deixar de planejar, deixar de colocar no papel e entender como vai ser a sua vida financeira ao longo do ano. Um outro erro é deixar de ter a reserva de emergência, né? Deixar de ter ali, quando eu falo reserva de emergência, entenda-se, para ficar mais fácil, 6 vezes o seu salário ou 12 vezes o custo fixo. Esse valor você deveria ter num investimento de liquidez imediata, que pode ser um CDB, pode ser uma letra financeira, pode ser um fundo de liquidez, para eventuais emergências. A gente passou recentemente na pandemia, né? Muitas famílias tiveram aí uma emergência por meses, até mais de ano. Então é importante você ter essa reserva. E depois, acho que um ponto adicional aqui, a gente não precisa viver só com a reserva de emergência. Uma dica que eu dou aqui é: o investimento ele não tem que ser a última linha do teu orçamento, ele tem que ser a primeira. Uhum. Olha, eu recebi aqui o meu salário, vou investir 10%, 20%, você já recebeu, você passa para o teu investimento. E aí, o investimento, eu digo, não é a reserva de emergência, Uhum. é o investimento ali para o médio e longo prazo. Então, ele é como se fosse um boleto, é uma dívida que você tem. Porque aí você não vai chegar lá no final, você vai falar, sobrou um dinheiro esse mês, eu vou gastar mais. Você, de fato, só vai usar ali que de fato sobrou no mês. Dividir em caixinhas ajuda. Ajuda bastante. Tem gente que divide em várias caixinhas. Por exemplo, caixinha da viagem, Uhum. coloca lá, essa aqui é a caixinha da viagem. Eu vou guardando lá para quando eu for viajar, eu tenho um recurso ali para o dia a dia da viagem. Tem gente que coloca, essa aqui é a caixinha do meu seguro.
ou do plano de saúde, tem seguro do carro, você pode dividir, né? A caixinha de longo prazo é a caixinha que eu quero me aposentar, essa aqui eu não vou mexer no curto prazo. Você pode dividir, é saudável que você faça isso e vá fazendo, acho que as revisões ao longo do tempo. Ô Gabriel, para a gente encerrar aqui, já está na reta final, deixa uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo a gente para ter um ano próspero, um ano bacana, sem deixar que essas questões aí do começo do ano acabem tirando o sono delas. Eu acho que eu gostaria de falar que o planejamento financeiro ele é um autocuidado, né? Ele é um cuidado emocional. E quando você tem planejamento financeiro bem feito, bem estruturado, você tem mais autoconfiança para tomar decisões corretas na vida. Você consegue ter mais autonomia para mudar de emprego, para tomar uma decisão de compra de um bem, para tomar decisões importantes. Então, isso acaba trazendo calma para o seu dia a dia, você consegue tomar decisões mais importantes. Então, que isso, né, seja algo interessante para que você se já faz, reveja. Se você não faz, tente começar a fazer, porque é super importante. E claro, né, Gabriel, se tá com alguma dificuldade, tem essa possibilidade, procura ajuda profissional, né? Procura quem possa te ajudar a acelerar o processo ou melhorar, ter uma visão um pouco mais geral, que isso ajuda também, né? Ter alguém para contar, para estar junto, para dividir um pouco das angústias e dos anseios, isso é Ex- importante. Exato, isso é super importante. Hoje na internet tem muita coisa disponível, claro que tem que dar uma filtrada, não é Sim. tudo que é de fato relevante, mas tem planilha que você consegue baixar, planilha Excel que você consegue fazer esse controle, tem alguns aplicativos gratuitos, e eu acho que também trazer esse assunto para uma roda de amigos, olha, como é que você organiza as suas finanças, olha, como é que você cuida disso, ou você tem um planejador financeiro para me indicar, isso ajuda também a você chegar no caminho certo. Maravilha. Gabriel Lago, planejador financeiro, CFP, sócio da The Rio, obrigado por estar aqui no Papo de Dinheiro com a gente. Prazerzaço bater esse papo, esse pontapé inicial do ano contigo. Eu que agradeço e que todos tenham um ótimo ano. Valeu para todos nós. É isso, o Papo de Dinheiro vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana no seu podcast, no seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Até a próxima, um forte abraço. Tchau, tchau.